Já pararam para pensar como é que o corpo consegue coordenar? Bom, tudo ao mesmo tempo. Como ele sabe a hora de acelerar o coração, quando sentir fome ou até quando crescer? A resposta? Olha, tá num serviço de entrega super eficiente e secreto que opera dentro de nós o tempo todo. É isso mesmo. Pensa que o nosso corpo tem um tipo de serviço de correio, só que invisível e ultra rápido. Em vez de cartas de papel, ele envia mensagens químicas, que a gente conhece como hormônios. E essas mensagens viajam pela corrente sanguínea para entregar ordens que são literalmente vitais. O nome técnico para essa operação toda? Sistema endócrino. E a lógica é simples. As glândulas são como as agências dos correios, e os hormônios são as cartas que elas despacham. É essa rede que garante que tudo, desde o nosso nível de energia até o nosso humor, funcione em perfeita harmonia. Então tá, se as glândulas são as agências, quem é que manda nisso tudo? Bora conhecer os principais centros de comando dessa rede postal biológica. A primeira, e talvez a mais importante, é a glândula pituitária, também chamada de hipófise. Pensa nela como se fosse a sede central dos correios, sabe? Ela fica ali, na base do cérebro, e é a glândula mestra que supervisiona e dá ordens para um monte de outras glândulas pelo corpo. Descendo um pouco, a gente chega no pescoço e encontra a tireoide. Ela tem esse formato que lembra uma borboleta, e a função dela é ser tipo o termostato e o acelerador do corpo. É ela que controla a velocidade do nosso metabolismo e, por consequência, a nossa temperatura e os nossos níveis de energia. Outra parte vital desse sistema são as glândulas adrenais, ou suprarrenais. Elas ficam ali, no topo dos rins, e são a nossa equipe de resposta a emergências. Em qualquer situação de estresse, são elas que liberam a adrenalina, preparando o corpo para aquela famosa reação de luta ou fuga. E claro, não dá para esquecer do pâncreas. Ele é tipo o contador de energia do corpo. A grande missão dele é gerenciar os níveis de açúcar no sangue, liberando os hormônios certos para garantir que as nossas células recebam o combustível que elas precisam bem na hora certa. Ok, já conhecemos as agências postais. Agora vamos dar uma olhada nos tipos de cartas que elas enviam. Porque olha, nem toda mensagem hormonal é criada da mesma forma não. Basicamente, a gente tem dois tipos principais de correspondência. De um lado, os hormônios peptídicos, tipo a insulina. Eles são como uma carta que precisa que alguém atenda a porta para receber. Eles se ligam a receptores do lado de fora da célula. Do outro lado, temos os hormônios esteroides, como o cortisol. Esses aí são como uma carta que consegue deslizar por debaixo da porta, sabe? Eles entram na célula e entregam a mensagem diretamente lá dentro. E como funciona essa entrega na porta? É bem engenhoso. O hormônio se conecta ao receptor do lado de fora e essa conexão ativa um segundo mensageiro lá dentro. É como tocar a campainha para avisar a pessoa de dentro da casa o que precisa ser feito. E aí esse mensageiro interno executa a ordem, dando início a uma cascata de reações na célula. Já que falamos da insulina, vamos fazer uma pausa rápida para um teste. Qual é mesmo a principal função dela no corpo? Exato. A insulina funciona exatamente como uma chave. Ela se encaixa nos receptores da célula e literalmente abre as portas para que a glicose, que é a nossa principal fonte de energia, consiga entrar e ser usada como combustível. Mas aí fica a pergunta: como é que esse sistema postal, que é super complexo, evita enviar cartas de mais ou de menos? Pois é, existem regras de entrega bem rígidas para manter tudo funcionando em equilíbrio. Uma ótima analogia para entender a regra mais comum é pensar um DJ numa festa. Se a música fica alta demais, alguém vai lá e pede para baixar o volume, certo? O corpo faz exatamente a mesma coisa com os hormônios. O nome disso é feedback negativo. É o mesmo princípio de um termostato de ar-condicionado. Quando o ambiente esquenta demais, ele liga para resfriar. No corpo, quando um hormônio atinge o nível ideal, o sistema manda um sinal para parar a produção. É o principal mecanismo para manter o equilíbrio. Só que existe uma exceção muito poderosa a essa regra. Tem horas em que, em vez de baixar o volume, o corpo precisa aumentar no máximo para conseguir completar uma tarefa. E isso é o feedback positivo. Aqui a ideia não é equilibrar, é levar um processo até o fim, até o clímax. A ocitocina durante o parto é o exemplo clássico. Mais ocitocina gera contrações mais fortes, que por sua vez liberam mais ocitocina. É um ciclo que se amplifica até o nascimento do bebê. E no fim das contas, como é que tudo isso se conecta? Por que essa rede de comunicação silenciosa é tão fundamental para a nossa vida?
A verdade é que esse sistema é como um maestro invisível regendo uma orquestra imensa e complexa. Ele gerencia nossa energia, o estresse, o crescimento, a reprodução, basicamente tudo. E é uma operação silenciosa, contínua, que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, só para manter a gente funcionando. E a grande superestrada que permite que tudo isso aconteça é a nossa corrente sanguínea. Ela é a rede de distribuição definitiva, que garante que cada uma daquelas mensagens hormonais chegue exatamente onde precisa chegar. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Essa rede silenciosa de mensagens químicas coordena a nossa existência inteira, desde um simples piscar de olhos até uma emoção profunda. Já pensou o que acontece quando uma única carta dessas se perde no caminho ou chega no endereço errado? A perfeição desse sistema é, no fundo, o que define o nosso equilíbrio.